Bom dia, queridos amigos. Que a paz do Senhor esteja nos nossos pensamentos nesta manhã em que juntos estamos orando, convidando a todos a refletir nas lições do Evangelho para que elas possam servir de norteamento às nossas decisões, às nossas escolhas e às nossas atitudes. Hoje vamos ler, dando continuidade ao capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples: por não ser igualmente inteligentes, ativos e laboriosos, para adquirir nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima insuficiente, que, supondo efetuar essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver. O resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que admitindo desse ela a cada um necessário. Já não haveria o aguilhão que impele os homens a grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Nós hoje vamos mudar um pouquinho para fazermos a nossa prece e depois fazermos os comentários de acordo com esses pensamentos que o Kardec nos traz e que são das mais altas importâncias para todos nós. Amado Jesus, que nesta manhã possamos unir os nossos pensamentos e que a sua mensagem possa calar profundamente em nós, a fim de que saibamos servir a Deus sobre todas as coisas. Que a bondade excelsa dos nossos benfeitores possam nos iluminar, intuindo os nossos passos, as nossas atitudes. Que Jesus, na infinita bondade, nos ampare e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Meus queridos amigos, nós estamos falando sobre a questão da desigualdade da riqueza. Nós percebemos que a riqueza, ela se difere entre nós. Uns são ricos, outros são pobres, mas tem que ter uma razão para isso. Se todos fôssemos ricos, como é que nós íamos desenvolver em nós um sentimento de fraternidade e de cooperação com o outro? Isso não seria possível, mesmo porque nós fomos criados simples e ignorantes da verdade, do conhecimento, mas o esforço de cada um é o grande valor que nós temos para desenvolver a vontade, mudando o nosso olhar para as coisas divinas e não só para as coisas do mundo. Então, se nós temos inteligências avançadas e outros não, porque isso depende única e exclusivamente da maneira como nós compreendemos o valor dos atributos em nossa vida e pelas experiências que nós temos vivenciado. Nós sabemos que toda riqueza, se ela fosse repartida com igualdade, e seria uma parcela mínima para cada um de todos os filhos de Deus que estamos na Terra. E como é que ia ter o progresso? Nós viveríamos, então, num período de equilíbrio muito curto, mas, ao mesmo tempo, nós desenvolveríamos também aptidões diferentes em nós e poderíamos, então, não contribuir com o avanço que todos nós precisamos. Por isso
que a humanidade precisa de compreender que todos nós que aqui estamos como filhos de Deus precisamos entender nos empreendimentos úteis que o dinheiro nos proporciona. E esse dinheiro, ele atenua a dor do nosso irmão, justamente desenvolvendo nele o pensamento de gratidão. Se Deus concentrasse em certos pontos essa riqueza, e para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Mas nós íamos querer muito mais. Essa insatisfação do homem é que nos mostra quanto nós precisamos entender a necessidade do trabalho com uma lei. E o Evangelho nos diz, admitindo isso, pergunta-se por que Deus concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal, e que o pratica, e que a prática do primeiro resultado de seus esforços e de sua vontade. Ora, nós sabemos que a riqueza, ela é uma prova a si mesmo, como também a miséria. O que é prova? É justamente o acerto que nós temos com as leis de Deus. Pelos nossos desregramentos, já tivemos como espíritos encarnados em momentos de muito dinheiro, não soubemos aplicar, e para que a gente valorizasse todas aquelas benesses que nós tivemos e não soubemos dirigi-la para o bem, nós teremos que viver numa situação diferente daquela, é uma educação de contraste para o espírito. Então, a riqueza, ela é um meio de experimentar moralmente, mas, ao mesmo tempo, é poderoso meio de ação para o progresso. Não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela, sendo, no entanto, materialmente impossível que todos possuam ao mesmo tempo, e acontecendo, além disso, que, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. Essa é a grandeza divina de nos permitir enxergar o valor das leis em nossa vida. Nós, muitas vezes, não refletimos nessa sabedoria divina que nos inspira a buscarmos novos métodos de viver, de sentir, de compreender. Por isso que a educação para o homem, ele tem um exercício fundamental, ela tem um exercício fundamental. E é por isso que o homem ergue escolas. Se todos nós pensássemos de uma mesma forma e tivéssemos tudo igual, como é que nós íamos crescer e ajudar uns aos outros? E como é que nós íamos melhorar os nossos sentimentos? Então, o dinheiro, ele é um grande valor, tem um grande valor, mas nós não podemos censurar de forma alguma o dinheiro, porque ele alimenta tantos processos de evolução, ele aumenta a produção, as indústrias, o laboratório, as vacinas, tudo isso pede dinheiro. Então, a desigualdade da riqueza é necessária, porque aqueles que tiveram muito ontem e gastaram com as suas vaidades, hoje estão sentindo a necessidade de vivenciar provas em que ele passa por determinados limites, por determinadas situações que muitas vezes nós chamamos até de pobreza. Por isso que há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é cada um prescreve trabalhar a seu turno, a pobreza é para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação, e a riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Então, não tem privilégios. A desigualdade
É muito interessante para que a gente possa ver que dentro do nosso coração também sai de dentro de nós o desejo de estender as mãos para aqueles que não têm. Nós precisamos refletir no benefício que o dinheiro, a riqueza promove, o que ela pode trazer. Então, nós vamos ver que todos os valores que nós vamos construindo dentro de nós nos faz multiplicar os bens que nós vamos adquirindo. E à medida que nós vamos tendo esse olhar, passamos a não exigir do outro o que ele não pode fazer. Então, o dinheiro, faz parte e fará sempre da contabilidade moral de todos nós. Então, tudo que nós pudermos mobilizar, os recursos que a infinita bondade nos oferece, para que a gente tenha mãos retas, pensamentos retos, né? Nós vamos ver que nós teremos muitas oportunidades de alimentar as mães infortunadas, que o mundo muitas vezes esquece. Aqueles que estão na pobreza terão que olhar para o outro com uma certa mansuetude, para até que ele peça. Então, até que nós todos compreendamos que o dinheiro pode ser convertido num cântico fraterno, que nos fará ouvir a palavra da luz, da gratidão e da prece. Deus jamais vai nos desamparar. E o Evangelho nos mostra que a pobreza é para os que a sofrem a prova da paciência e da resignação. Nós precisamos ver que muitas vezes, por falta de uma educação, muitas pessoas se tornam ladrões, eles procuram ter o dinheiro e eles não são felizes, porque a pobreza não é só a pobreza física, é a pobreza do espírito. E isso que nós precisamos entender. E a riqueza, para muitas pessoas que vivem a vida de simplicidade, ela é a riqueza absoluta, porque ela entende o valor da caridade, o valor de servir, o valor de estender as mãos. Então, meus amigos, é preciso que a gente saia dessa questão da letra para que a gente, da forma, para que a gente compreenda, dê um mergulho no nosso espírito e perceber quanto o nosso pensamento ainda é egoísta. E o Evangelho nos diz: deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem de suas riquezas, as inóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: Deus será justo dando a tais criaturas? É exato que se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Esse é o grande legado que nós precisamos entender. Hoje, talvez estejamos numa situação financeira mais difícil. Agora, por que estamos numa situação financeira mais difícil? Também precisamos questionar. Não seria pelos excessos do materialismo? Não seria pelas ilusões que nós vamos encontrando dia a dia? É preciso que a gente faça uma consulta na nossa intimidade para que a gente possa saber onde que nós estamos, para onde nós estamos caminhando, de que forma nós temos vivenciado. Porque muitos choram da tristeza, da miséria, porque eles abusaram, eles não souberam controlar, eles não souberam viver conforme eles podiam. Então, nós precisamos ver que todo o itinerário nosso, ele é amparado pelas leis de Deus, mas nem sempre nós observamos essas leis. E Kardec nos coloca: carece, pois, o pobre de motivo, assim para acusar a providência, como para invejar os ricos, e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem,
de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. É isso que nós temos que ver, de que forma eu estou vivendo, quais têm sido as nossas escolhas, por que que eu quero tanto para mim o desperdício, o supérfluo, e isso muitas vezes mostra a miséria do nosso pensamento, a pobreza moral, porque queremos ter aquilo que não foi programado para nós na atual reencarnação. E nós sabemos que a lei que nós estamos vivendo, ela pode nos trazer conforto exterior, material, mas elas não vão conseguir mudar os nossos corações a não ser pela lei divina. Por isso que eu preciso entender que nesta reencarnação eu muitas vezes estou resgatando, acertando comigo mesmo, com as minhas infrações, com os meus abusos, com os meus excessos de vivências pretéritas. Mas eu não estou pensando assim, eu vou viver para aproveitar o mundo, eu quero uma vida boa. Então, a vida boa precisa ser compreendida. Como é que eu quero uma vida boa ou eu quero uma boa vida? Talvez eu quero uma boa vida, porque a vida boa é a vida da renúncia, é a vida da compreensão, é a vida do trabalho digno e honesto. Então, nós perguntamos por que que nós somos tão diferentes? Porque ainda em nós existe o mal, e o mal é gerado pela cobiça, pela ambição, pelo egoísmo. Então, todos nós vamos ver que a origem do mal reside, então, aonde? No nosso egoísmo. E o egoísmo, ele produz, sai dele o orgulho, e todos os abusos que nós estamos vivendo hoje são frutos de todos esses sentimentos doentes. E nós precisamos entender que quando nós compreendemos o valor da caridade em nossa vida, nós nos tornaremos seres melhores. E é isso que nós desejamos, que todos reflitam de que a vida não se consome, não se reduz a uma reencarnação. Nós somos um ser imortal, com múltiplas experiências reencarnatórias. E que Jesus nos alimente, nos sustente e nos traga sempre este olhar para a progressividade de nossas esperanças. Agradecemos a Jesus e nesta hora pedimos ao divino amigo que possa nos repartir as energias que são trazidas do mundo espiritual por muitos amigos, que é o passe, que as mãos desses benfeitores se estendam sobre nós e que nos enriqueçam de boas vibrações e de novas conquistas no campo do espírito. Jesus, fluidifica as nossas águas, que sejamos humildes para compreender a grandeza desse momento, que nada será perene em nossa vida, a não ser tudo aquilo que construímos com os valores nobres dos bons sentimentos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja e que a paz divina se faça no coração de todos nós. Recebam, meus amigos, o abraço, as vibrações emanadas pelo Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, pedindo a Eurípedes que os agasalhe junto a Jesus. Fiquem com Deus, que assim seja.